Olá, hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Mais uma vez venho aqui agradecer a presteza com que você me acompanha, comenta, dá like, continuo contando com a sua força. E venho aqui também reclamar das agruras e mazelas do Brasil. Ontem, quer dizer, no vídeo que já está no ar, né, eu comentei o caso do menino que desmaiou de fome na escola pública em Brasília, escola que fica a 30 quilômetros e de volta de sua casa, e ele faz a pé, sem almoçar, nem em casa nem na escola. Esse é que é o herói brasileiro. Esse é que merece uma estátua em cada praça central de uma grande cidade brasileira, de uma pequena. Esse é o herói. Uma criança de 8 anos que faz um esforço desse para aprender o que puder na escola pública. Agora, a elite brasileira, essa elite nojenta, que lembra aquela frase de Santiago Dantas: o povo brasileiro é maravilhoso, mas a elite é uma merda. Essa elite demonstra a sua falta de valor, né? A sua insensibilidade, a sua crueldade ao comprar um touro de ouro para botar na frente da Bolsa de Valores no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é ocupado por mendigos. O centro de São Paulo é o centro da caridade católica, dos dominicanos, dos franciscanos, dos párocos da Sé, com os brasileiros miseráveis que não tem como comer, que não tem onde dormir, onde morar. E nesse centro, cheio desses sem-teto que ficam deitados nas calçadas daqueles que eram de prédios que eram sedes dos bancos antigamente, que depois se mudaram de lá. Esse centro agora tem um bezerro de ouro, porque é a imagem perfeita, é a metáfora que se realiza. O bezerro de ouro da Bíblia, aquele que, quando o Moisés foi buscar as tábuas do mandamento no Monte Sinai, quando chegou, encontrou a farra em torno de um bezerro de ouro fundido com as joias dos que tinham essas joias naquela ida do Egito de volta para Canaã. Então esse bezerro, esse touro de ouro, na verdade é o bezerro de ouro bíblico, é a cara do Brasil hoje, em que o menino se esforça para ir à escola a ponto de desmaiar com fome, porque não almoça nem em casa nem na escola, enquanto o senhor Bolsonaro está lá, estava, né, porque já voltou para o Brasil, lá no Golfo Pérsico, passeando em reinados do passado oculto, pode dizer praticamente das cavernas, da barbárie, e o seu Lula, que é o próximo presidente, se confirmarem os resultados das pesquisas eleitorais, em que tudo indica que ele enfrentará o Bolsonaro no segundo turno. Se enfrentar, ele pode ganhar do Bolsonaro, o Bolsonaro pode ganhar dele, e um depende do outro para isso, porque se aparecer uma terceira via, certamente nenhum dos dois irá para ela. Mas aí o Lula estava lá na Europa, sendo recebido pelo Macron, pelo primeiro-ministro espanhol, pelo alemão. Toda a civilização social-democrática na Europa vagando e andando para a justiça que trabalha, os juízes concursados, os promotores, os agentes policiais, enquanto os nomeados pelos padrinhos políticos liberam, limpam a ficha suja do Lula, etc. E eles ficam prestigiando, porque eles acham que o Lula vai ser o próximo presidente, e também porque se identificam ideologicamente com ele. Se identificam ideologicamente com o PT, o partido que está cumprimentando o ditador Ortega, né, lá da América Central, né, pela ditadura comunista violenta, antidemocrática, né, na Nicarágua. Rapaz, é uma coisa deplorável. E eles não... aquele que eles não esquecem nada, mas não aprendem nada, como dizia o Richelieu a respeito dos Bourbons, da Casa dos Bourbons, que reinava na França, né? Pois é, meus amigos, é isso aí. Eu continuo indignado com isso,
e sei que você também está, e quero ser o porta-voz dessa sua indignação nos textos que eu escrevo, nos comentários que eu faço na rádio e também aqui. Para agora, por exemplo, os jornais estão noticiando que a senhora Carla Zambelli, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, viajou para Glasgow, na Escócia, com 3 assessores pagos pelo contribuinte para a reunião lá da cúpula do clima, né? Na verdade, o Brasil teve a segunda maior delegação e tem a segunda maior frustração, porque, pelo visto, né, não adiantou nada levar esse povo todo, mudar a conversa, porque tudo continua como antes, né? E aí o Fundo Amazônia deixou de ser pago pelos países que cobriam esse fundo, com toda razão, né? Aquela farra, o trem da alegria, que também foi a comitiva lá no Golfo Pérsico do senhor Jair Bolsonaro e o seu viajador-geral da República, que é o Hélio Lopes. É Lopes ou é Soares, hein? Não me lembro mais. Ele tem um apelido racista, mas racista eu não sou não, tá? Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apesar de toda a campanha contra, a campanha negacionista e negocionista da canalha bolsonarista, tem crédito, tem credibilidade, descobriu o seguinte: em 2021 morreram 195.965 brasileiros, mais do que em 2020, por causa do resfriadinho do Bolsonaro, da Covid-19, do novo coronavírus. Pois diminuíram os casamentos e também os partos, mas aumentaram as mortes. Ou seja, agora estão diminuindo as mortes por Covid, os casos e as internações. Por quê? Por causa da vacinação. Agora, cadê pedido de desculpas do senhor Bolsonaro? Em vez de ir lá para o Golfo Pérsico, ficar numa suíte assintosa, que ele disse que são 47 mil reais por dia, e que é uma suíte paga pelo rei Al-Khalifa, lá do Bahrein, que segundo o meu amigo Aysen Abak significa 2 oceanos, né, em árabe. Pois em vez disso, ele devia estar em Brasília tomando providências para a escola pública lá de Cruzeiro, no Distrito Federal, ter pelo menos um almoço para que essa criança que desmaiou não morra de fome lá dentro da escola, né? Pois é isso aí. A verdade é que ele tinha que estar aqui também para pedir desculpas por esses 200 mil mortos a mais em 2021 por causa da indiferença, da insensibilidade, da falta total de empatia dele, dos seus assessores e dos seus puxa-sacos. Por falar nisso, ô Alexandre de Moraes, cadê a ação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, hein? Os jornais estão dando a notícia, né? Um dia desse eu comentei aqui da demissão daquela delegada Silvia Amélia de Oliveira, que foi demitida de um cargo de diretoria que ela tinha na Polícia Federal, porque em vez de acochambrar o caso lá da extradição do Alan dos Santos dos Estados Unidos para vir responder ao processo aqui no Brasil, um processo do Supremo Tribunal Federal, ela agilizou a burocracia, né? A grande discussão no jornal nos jornais em geral, nos meios de comunicação, qual é a participação da cumplicidade de Anderson Torres, ministro da Justiça, de Paulo Maiorino, diretor da Polícia Federal, de Alexandre Ramagem, presidente da Agência Brasileira da Burrice, ou melhor, da Inteligência, etc., né? Olha aqui, você sabe por que o Bolsonaro queria tanto que o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, fosse embaixador lá na África? Porque estão descobrindo cada coisa do Arco da Velha lá, né? A polícia de Angola já descobriu que a Universal do Reino de Deus na verdade, do reino do bezerro de ouro, do reino do diabo. Tirava, segundo denúncia publicada no UOL hoje,
120 milhões de dólares por ano de Angola, né? Agora, a nomeação do Marcelo Crivella, derrotado na eleição municipal pelo Eduardo Paes, não se reelegeu, ou seja, o Rio não deu marcha ré. E espero que o Brasil também não dê marcha ré com a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro também estava ofendendo cariocas, o Fluminense, o cara lá da cidade onde ele vive, da cidade que é a sua base, a base eleitoral do filho Flávio, primogênito, que foi eleito senador lá no estado do Rio, do filho Carlos, vereador no Rio, que vive em Brasília, no Palácio, comandando o gabinete do ódio, dele mesmo, essa base. O Rio de Janeiro está sendo desrespeitado porque o Bolsonaro quer proteger o sobrinho do dono da Igreja Universal do Reino de Deus, né, Edir Macedo, nomeando o embaixador, e não foi aceito. O presidente da África do Sul não aceitou, não deu o agremã necessário para que fosse nomeado o embaixador. O UOL também está dando que fazendeiros envenenaram uma área na Amazônia semelhante equivalente a 50 mil campos de futebol ao longo de 20 anos. Nós vamos ter que partir para outra no ano que vem, hein? Nada de marcha ré, hein? Aliás, por falar em nada de marcha ré, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o juiz, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça, apresentou como seu assessor na área econômica o economista Afonso Celso Pastore. É uma grande escolha. O Pastore estava meio por baixo, porque o Pastore é da chamada Delfim Boys. Pastore e o Delfim Neto têm conexões com a ditadura militar. O Pastore foi presidente do Banco Central, o Delfim foi ministro da Economia, mas são gênios insuperáveis na economia brasileira. O pessoal do Fernando Henrique, do Plano Real, tem todo o mérito do mundo, merecem tudo aplauso, acabaram com a inflação, mas esse pessoal também é bom, viu? Tem também o Adroaldo Moura da Silva, esse pessoal é bom, e o Moro soube escolher muito bem. O Moro está, inclusive, lançando no tweet dele, a capa do livro que o Pastore está lançando, Erros do Passado, Soluções para o Futuro. É uma leitura altamente recomendável. Antes de me despedir, eu quero também dizer a você que em Nova York está sendo corrigido um erro judicial bastante longevo. Em 1965 foi morto o líder negro Malcolm X e 2 cidadãos também negros foram condenados pelo assassinato. E depois de uma pesquisa de 20 anos de um promotor, se descobriu que é tudo um erro judiciário, não foram eles que mataram Malcolm X, e o caso volta a ser misterioso. É um momento a ser comemorado pela justiça, apesar do erro, a correção, né? Bom, eu quero, antes de terminar aqui, convidar você para no fim de semana acompanhar no sábado a entrevista do ex-reitor da Universidade de Brasília, do ex-governador do Distrito Federal, do ex-senador no Distrito Federal, Cristóvão Buarque, grande educador, respeitabilíssimo educador, e ele vai conversar comigo na entrevista a pretexto do fato de que foi ele que inventou a chamada Bolsa Escola, que terminou sendo deturpada para a Bolsa Família, que terminou virando uma esmola com o Auxílio Brasil, se é que vai virar, né? E, mais uma vez, eu convido você para o 2 Dedos de Prosa no domingo, com Antônio Silvério, Antônio Rizério, só quero chamar o Rizério de Silvério, autor do livro Sinhás Pretas da Bahia, Suas Joias, Seus Escravos, um livro brilhante, segundo o meu amigo Pedro Bial, que, juntamente com o Eduardo Janete da Fonseca, foram os dois que recomendaram a leitura do livro e o meu papo com o Antônio Rizério, que eu conheço desde os anos 70, eu conheci na casa de um querido amigo meu, grande camoniano, poeta camoniano, Álvaro de Sá, e a sua mulher, artista plástica, Neide Sá. Bom, eu estou aqui pedindo para me retirar e lhe desejando tudo de bom, feliz, foi uma feliz sexta, muita breja nessa sexta, não, ainda não dá para tomar a brejinha que a gente quer, dá que esperar mais um pouquinho, né? Tá sim. Já dá, né? Isabel está dizendo que já dá. Então, muita breja
na sexta que vem aí, que é amanhã. Até lá, direto ao assunto, em pé. Só a verdade salvará as nossas vidas.